uma pergunta que eu me faço, por que eu estou vindo aqui novamente? Acho que já é a terceira vez que eu venho na Câmara. Pelo menos umas 3 vezes eu já participei também na Assembleia Legislativa da reunião da Comissão de Transporte, para discutir sempre a questão de mobilidade que envolvia artérias, a BR-101, contorno, coisa parecida. Certo? Há 6 anos era para ter sido viabilizado o contorno da rodovia BR-101. Há 6 anos nós estamos discutindo a mesma coisa. E continuamos discutindo e vamos discutir por mais 2, 3 anos. Numa das reuniões na Comissão de Transporte, lá, junto com o deputado João Amin, eu coloquei que eu não cria que em 2018, isso era 2015, se não me engano, que seria viabilizado o contorno, a liberação do contorno. Eu achava que seria 2025, certo? Porque eu sou engenheiro, sou advogado, mas fui engenheiro durante 20 anos, certo? E tudo levava a crer na forma como estava sendo executadas as obras, no jeito que estava sendo administrada a coisa, e pela própria falta de compromisso, tanto acho da concessionária, quanto principalmente dos nossos órgãos, os grandes órgãos que deveriam estar administrando, acompanhando tudo isso, principalmente a NTT, eu não vi a seriedade realmente em chegar à solução desse problema. Pois olha, já estamos falando de 2021, certo? Eu acho que não sai em 2021, provavelmente vai ser em 2022. Ontem nós tivemos, na OAB, na sede local, nós fizemos um encontro, que esteve o senhor Cássio Taniguchi, da SUDERF, teve o engenheiro Roberto de Oliveira, do Condes, certo? Teve o doutor Guilherme, que é o diretor jurídico do Observatório da Palhoça, onde a gente discutiu várias coisas, e principalmente o engenheiro Roberto, que tem acompanhado as grandes obras de mobilidades, inclusive do contorno, me colocar algumas coisas. Uma delas que ele me surpreendeu positivamente foi que, pelo menos, a obra em si está sendo bem feita. Assim, pode ter seus atrasos, coisa parecida, mas a estrutura está sendo bem estruturada. Essa era uma preocupação que eu tinha até como antigo engenheiro. Fora isso, digamos assim, nós temos várias coisas. Nós temos 3 túneis dentro da Palhoça, se não me engano, isso para serem executados, que, pelo que eu estou sabendo, não foi liberado ainda em Brasília. Ou seja, não existe ainda a liberação de 3 obras de infraestrutura extremamente importantes, que são fundamentais por uma cagada, desculpa a expressão aqui, do prefeito Ronério, para não dizer outra coisa, certo? E deixar construir aquele empreendimento que os senhores sabem onde que tem. Então, tudo aquilo atrasou. É um dos problemas, eu acho que a Arteres tem, inclusive, para entregar a obra, uma parte, mas também não se justifica, porque se tivesse entregue em 2012, teria sido feito antes do próprio implantação do loteamento. Então, explica, mas não justifica. Então, nós estamos tocando, discutindo uma coisa que não se resolve nunca. Ou seja, Arteres, eu não tenho, a pergunta que eu sempre faço, por que o contorno não foi executado até 2012? Eu quero saber de quem foi a culpa. E até hoje não me disseram enfaticamente. Certo? Não existe essa resposta, ninguém me deu. Foi a NTT que não cobrou, foi a Artéria que enrolou, etc. Eu acho que houve um acordo tácito entre as partes para que isso não fosse feito. E a coisa foi se prorrogando. A grande questão é o seguinte, quando eu era engenheiro, eu sabia que ia dar uma cagada, e desculpa novamente a expressão, certo? Quando eu não conseguiria executar a obra no prazo que me era possível de fazer, que era necessário ser feito, eu sempre ia atrás de soluções paliativas para poder resolver em parte o problema. Ou seja, não queriam ou não podiam, ou seja, lá qual for o termo, liberar o contorno, então se busca as outras alternativas. Eles mesmos, o próprio doutor André ali coloca que aumentou 60%, eles estavam verificando o aumento da população, aumento do tráfego de veículos. Pois olha, essas obras que estamos discutindo, em terceiras faixas, já deviam ter sido implantadas em 2014. Nós estamos discutindo essas obras ainda. A pergunta é, de onde que vai vir o recurso? A Arteres é que vai implementar? Vai depender de uma modificação? Presidente, o senhor me permite mais algum tempo? Da onde que vai vir? Ou seja, o projeto está em discussão ainda. Quanto que já devia ter sido implementado, exatamente porque se previa isso. Ninguém era bobo de saber que
a população não ia crescer, os problemas iam estar aí. Pois olha, nós estamos discutindo algo a fazer ainda, quanto que já devíamos estar implementando a solução. Então, eu não vejo, digamos assim, grandes alternativas hoje. Infelizmente, a gente está com o pepino, certo? E, apesar de tudo, eu digo o seguinte, se nós tivéssemos o contorno resolvido, nós estaríamos com 60% do problema de mobilidade resolvido na Palhoça. Estamos discutindo, certo, o sexo dos anjos aqui. Tem que resolver o problema do contorno. O resto, eu concordo com o comandante, ou seja, essa história de aumentar a fluidez do trânsito na rodovia, causou incômodos tremendos. Eu vejo obras, tanto aqui na Palhoça, quanto em Florianópolis mesmo. Pô, você vai na Europa, vai andar lá, ninguém faz o trânsito correr pelas marginais. Você faz, para entrar na via principal, você faz faixas de aceleração longas, porque o pessoal entre na velocidade em que está trafegando o carro em cima da pista principal. Ou seja, nós queremos que em 50 metros o veículo que vem pela marginal entre na rodovia, não vai dar acidente. Então, para não dar acidente, o pessoal vai ter que frear mesmo, vai ter que segurar. Então, melhore-se as faixas. Isso é questão. Eu contratei engenheiros de tráfego para executar obras, nas obras que eu executava como engenheiro. Certo? E era o item básico, aumentar, certo, as faixas de aceleração na entrada das rodovias. Isso era fundamental. Aqui não, aqui nós fazemos curtas, certo? Não fazemos elas longas. E para evitar que sejam feitas, se retira o acesso, que nós temos em vários pontos, como o comandante colocou, certo? Que nós acabamos causando problema para a comunidade como um todo, porque falta esses detalhes. Então, outra questão que é básica, que daí eu cobro, que é necessário que se cobre tanto a atual gestão da prefeitura como os anteriores, é até que ponto eles foram, digamos assim, omissos em atuar pesadamente para tentar resolver esses problemas. Certo? A gente não tem essa perspectiva. Foi fundado o CODERF, para fazer exatamente a discussão junto ao governo do Estado, à região metropolitana, e nós estamos um pouco usando esse instrumento. Uma outra questão que eu acho fundamental, vereador Luciano, certo? Devia estar o deputado João Amin aqui, ele é presidente do principal órgão, assim como nós temos a Câmara que fiscaliza a Prefeitura, nós temos a Assembleia que eu faço. Então, a posição do deputado Amin, ou seja, da comissão, que ele já é o presidente da comissão de transporte da Assembleia, deveria estar aqui acompanhando, deveria estar executando, assim, junto com a gente, a cobrança de tudo que está sendo feito. Fora isso, nós tínhamos bastante coisa a mais para colocar, mas, enfim, só demonstrar minha indignação, porque nós continuamos discutindo a mesma coisa, e eu não vejo solução, seriedade. Eu espero que se faça alguma coisa, mas não estou vendo, porque a solução já devia ter sido tomada lá atrás, em 2012, certo? Paliativamente ou não.